Olá, eu sou a professora de Química, a professora Graziele Lima, e nós vamos ver o último tema dessa unidade, da unidade 3, tema 3, que é intitulado como os biocombustíveis e as funções oxigenadas. Nos temas passados dessa unidade, nós vimos sobre principalmente sobre os hidrocarbonetos, e sobre os recursos não renováveis, petróleo, gás natural e carvão. No tema dessa aula, nós vamos ver sobre as funções oxigenadas, que são outros tipos de funções orgânicas, além dos hidrocarbonetos. E a gente vai estudar, justamente as funções álcool, ácido carboxílico e o éster, que são as principais que possuem oxigênio, e as suas características, com quem reage, os principais produtos que formam, além da gente também estudar sobre o biodiesel, que é uma fonte de energia renovável. Nós começamos estudando com fontes de energias não renováveis, e vamos acabar estudando com fontes de energias renováveis, o biodiesel como exemplo, tá? E como primeira função orgânica, nós temos os álcoois. Quando a gente acaba falando de álcool, a gente pensa logo naquele álcool que bebe, ou o álcool que utiliza-se como combustível, Mas o álcool, gente, ele é uma função orgânica e existem vários álcoois, Eles são representados justamente pelo radical OH. Então, os compostos orgânicos que tem hidroxila, que é o OH, ligado a carbonos saturados, que são carbonos saturados, a gente viu isso na aula passada, são carbonos que apresentam ligações simples, Então, OH ligado a carbono simples, a carbono com ligações simples, carbono saturado é uma função álcool. Gente, só ressaltando que dentro do composto orgânico, nós podemos ter várias funções orgânicas, certo? Não apenas uma. Nós podemos ter ácido carboxílico, álcool, cetona, uma amina, porque, como a gente já viu, formam cadeias carbônicas muito grandes. Como elas são muito grandes, então elas têm várias funções, pode existir, várias funções dentro da mesma molécula, tá bom? Então, não necessariamente um composto vai ser apenas álcool, apenas ácido carboxílico, apenas éster. Não necessariamente, tá bom? Na mesma molécula pode existir várias funções, ok? Voltando, trazendo de volta aqui para o álcool, Então, a gente viu que álcool é caracterizado pelo grupo funcional, OH, ligado a carbono saturado, ok? Então, existem vários tipos de álcoois, não apenas o etanol, que é utilizado como combustível, certo? Há também, por exemplo, a glicerina. A glicerina ela é muito utilizada como um umectante, Ou seja, utilizado para deixar molhado ou não deixar uma substância secar, um produto secar, é utilizado glicerina. Também é utilizado para fazer compostos explosivos, como a trinitroglicerina, Também é utilizada. Então, ela é bastante solúvel em água, justamente porque ela não tem apenas um grupo funcional OH, ela tem 3 logo, Se vocês verem aí na figura, ela tem 3 grupos funcionais OH, Ou seja, ela é um triálcool, Porque ela tem 3 grupos funcionais OH, então a gente pode chamá-la de triálcool, tá? Então, e também ela é bastante viscosa. Essa viscosidade é justamente para essas interações dos grupamentos OH, Esse OH se liga com outro OH, que se liga com outro OH, formando ligações de hidrogênio, que a gente já viu em unidades passadas, que a ligação de hidrogênio é uma força intermolecular muito forte. Então, se tem uma forte interação entre as moléculas que compõem essa substância, então ela vai apresentar essa característica viscosa, certo? Então, é justamente por essas ligações de hidrogênio, nessas interações de ligações de hidrogênio que existem entre os grupos funcionais OH. Outro exemplo que a gente tem no nosso dia a dia
é o sorbitol. Vocês estão vendo aí a estrutura dele no slide número 3. Né? O sorbitol, ele é usado nas pastas de dente, certo? Como umectante e edulcorante. O umectante é para impedir que a pasta de dente seque e edulcorante que é para conferir o sabor da pasta de dente. Tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, que a estrutura do sorbitol nós temos vários grupos funcionais OH, né? Então, esse é um álcool, né? Também vai ser uma substância bastante viscosa justamente por conta dessas interações. E vocês podem estar se perguntando, professora, o que é esse meio que não era para ser uma ligação simples, o que é esse triângulozinho preto e esse triângulozinho tracejado? Gente, essa é uma notação que é utilizada para dizer que a hidroxila está voltada para frente ou está voltada para trás, certo? No plano espacial. Quando ela está apenas traço simples, né? Ela está no plano, por exemplo, ela está no papel, tá? Pense nessa tela de computador, ela está no papel. Quando tem esses tracejados, quer dizer que ela está para trás, ou seja, essa hidroxila ela está voltada aqui para trás, ó, certo? E quando tem esses tracejados pretos, esse triângulo preto totalmente preenchido, né? Não é tracejado, totalmente preenchido, quer dizer que está voltado para frente, tá? Mas não deixa, tá bom? De ser uma ligação simples, tá? É apenas para saber, o químico saber como é que ela está se organizada no espaço, tá bom? Mas não deixa de ser uma ligação simples, tá? Então, quando a gente olhar para o xilitol, da mesma forma, vocês estão vendo que as ligações estão com um triângulo preto preenchido, né? Ou seja, quer dizer que todas essas hidroxilas, todos esses OHs, eles estão voltados para frente do plano, ok? Mas continua sendo ligação simples. O xilitol. O xilitol tem sido muito utilizado ultimamente como um adoçante natural, né? Ele tem para receitas fitness saudáveis, né? Ele tem substituído aí o açúcar, porque ele é um adoçante natural que ele é encontrado e extraído do milho, tá bom? E hoje em dia, né, muitas receitas, para se tornarem mais saudáveis, acabam utilizando o xilitol, que ele é justamente utilizado, né, em balas, em gomas, como substituto do açúcar. Ele é o substituto fitness do açúcar, tá? Então, vocês estão vendo aí a estrutura do xilitol. E vocês podem perceber também que existem vários grupos funcionais hidroxila. Se tem vários não, né? A partir de um grupo funcional a gente já pode considerar álcool, né? Mas aí nós temos 5 grupos funcionais, né? Então, ele é um pental. A gente pode dizer que é um pentálcool, né? Tem 5 grupos funcionais aí. Então, ele é um composto com função orgânica álcool. Os álcools, como você pode ter observado, são compostos orgânicos que apresentam um grupo OH ligado a um ou mais átomos de carbono saturado. Esse mesmo grupo, quando ligado diretamente ao anel benzênico, não forma álcool, forma fenol. Como assim, professora? Olha lá no slide número 5. O que são os fenóis, né? Vocês lembram que no tema passado eu disse para vocês, guarda essa estrutura na cabecinha de vocês vão ver ela várias e várias vezes? Pois é. Vocês lembram do anel aromático, o anel benzênico, que é aquele composto que é formado por 6 átomos de carbono organizado em forma de hexágono, né? Vocês lembram? Com duplas ligações intercaladas? Pronto. Pois toda vez que existir esse anel benzênico, né, existir esse anel aromático e tiver um grupo OH ligado a ele, nós não vamos chamar de álcool, nós vamos chamar de fenol. É uma função orgânica fenólica. Fenol. Então tem aí o exemplo. Se vocês olharem no slide 5, nós temos justamente o benzeno ligado com o OH. Então, toda estrutura que tiver
esse benzeno ligado com o OH, a gente não vai dizer que é um álcool, a gente vai dizer que é um fenol, tá? É uma variação do álcool. A gente vai dizer que é um fenol. Então, por exemplo, o exemplo ao lado aí, ó, um hidrox 2-metilbenzeno, que é o 2-metilfenol. Não é um álcool, tá, gente? É um fenol. Por quê? Porque nós temos um anel benzênico ligado diretamente com uma hidroxila. Então, lembre-se, toda vez que tiver hidroxila ligada ao anel benzênico, nós temos função fenol e não mais função álcool, tá? Mas toda vez que a gente tiver uma hidroxila ligada ao carbono saturado, nós temos um álcool, tá? E, por exemplo, o álcool que a gente mais conhece, né, que é o álcool etílico ou etanol, que ele é obtido da fermentação do caldo da cana-de-açúcar ou do milho, né? E nós temos aí no slide 4 a estrutura justamente do etanol, que são 2 átomos de carbono saturados e um desses átomos de carbono está ligado com quem? Com a hidroxila, certo? Então aqui nós temos uma função álcool, bom? Então, gente, essa é a função álcool e dos seus exemplos, né, que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, se lembrem, álcool, carbono saturado ligado com hidroxila, fenol, anel benzênico ligado com hidroxila, ok? Então, o próximo exemplo que a gente tem de função oxigenada são os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos já têm como grupo funcional não mais só o OH, né? Nós temos o COOH, ou seja, nós temos uma carboxila junto com uma hidroxila, tá? Se vocês olharem aí o slide número 7, vocês vão ver aí, ó, o grupo funcional do ácido carboxílico, que é carbono, dupla ligação com oxigênio, e esse mesmo carbono que está fazendo dupla ligação com oxigênio está ligado com o OH. Esse grupo funcional aqui a gente costuma chamar de carboxila, tá bom? Que é carbonila mais hidroxila, que dá igual a carboxila, certo? Então, o grupo funcional dos ácidos carboxílicos é a carboxila. Novamente, carbono, dupla ligação com oxigênio e esse mesmo carbono com uma hidroxila ligada a ele. Isso aqui é uma carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, ok? Não esqueça. Então, todo composto que tiver, por exemplo, essa carboxila aqui, ela vai ser o quê? Um ácido carboxílico, tá? Como tem o exemplo aí do lado, o ácido propanóico. Nós temos 3 átomos de carbono e esse último átomo de carbono, ele está ligado com o quê? Fazendo dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com a hidroxila, tá? Então, isso daqui configura um ácido carboxílico, ok? Então, o ácido carboxílico, eles também fazem parte do nosso cotidiano, certo? Existem vários locais no nosso dia a dia que a gente pode encontrar ácidos carboxílicos, como, por exemplo, vinagre, em frutas cítricas, em insetos, no leite. Então, por exemplo, no vinagre existe o ácido acético ou ácido etanóico, tá? Que é um ácido carboxílico. Na laranja existe um ácido cítrico ou ácido ascórbico, que é um ácido carboxílico também. As formigas, que é o ácido metanóico, o ácido fórmico, que é responsável, o ácido fórmico ou metanóico, ele é responsável justamente pela ardência da ferroada da formiga, tá? Então, a picada da formiga dói, coça e arde justamente porque quando ela pica, né, uma pessoa, o que acontece? Essa ferroada, ela também acaba injetando na pele o ácido metanóico, o ácido fórmico, que ele acaba sendo irritante, né, para a pessoa que a formiga picou, tá? Então, é um ácido carboxílico. E no leite nós temos o ácido lático, que também é um ácido carboxílico. Então, vocês podem observar aí que no nosso dia a dia mesmo nós temos exemplos de
ácidos carboxílicos que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, os ácidos carboxílicos, eles podem apresentar um ou mais carboxila, né? Um ou mais grupo funcional carboxila, né? Na função oxigenada passada, que foi o álcool, a gente viu que tinha substâncias que tinham 5 hidroxilas, 6 hidroxilas, né? Aqui da mesma forma, pode ter um ou mais carboxila, no caso, né? E se vocês olharem aí no slide 7, nós temos exemplos, né, de ácidos carboxílicos. O ácido metanóico, o ácido etanóico, ácido propanoico, o ácido cítrico, né? O que difere deles é a quantidade de carbonos e a quantidade de carboxila. No ácido metanóico nós temos apenas um carbono e esse carbono ele é a própria carboxila. No ácido metanóico nós temos 2 carbonos e um deles, né, é a carboxila ligada ao duplo OH. O ácido propanoico tem 3 carbonos e o último carbono lá nós temos a carboxila, o ligado duplo OH. E o ácido cítrico, vocês estão vendo que é uma molécula um pouco mais complexa do que essas 3 últimas que a gente viu. Vocês estão vendo que, se vocês forem contar aí, tem quantos grupos funcionais carboxila? Lembrando que cada terminação dessas retas é o que? Um carbono, né? Lembrem-se bem, a gente viu isso no tema passado. Então, se vocês forem contar quantos grupos funcionais do carboxila nós temos? Os 2 da ponta e o do meio, né? Nós temos 3 grupos funcionais do ácido carboxílico. 3 grupos carboxila nós temos. Mas, professora, eu olhando aqui para o ácido cítrico também tem outra função orgânica, né? Que outra função orgânica é essa que tem no ácido cítrico? Vocês estão vendo aí, vocês conseguem observar outra função orgânica? Então, nós temos aí uma hidroxila ligada a carbono saturado. A gente acabou de falar dessa função orgânica. Hidroxila ligado a carbono saturado. Qual é a função orgânica? É a função orgânica álcool, tá? Então, além de ácido carboxílico, o ácido cítrico, ele é o quê? Ele também é uma função álcool. Então, ele tem, duas funções. Olha exemplo aí de compostos que tem mais de uma função orgânica. Né? Aí, nesse caso, nós temos 2, né? Ácido carboxílico e função álcool, tá? E a gente tem falado ácido, mas vocês lembram que no volume passado a gente também falou sobre ácidos e bases, né? Aí vocês podem perguntar assim, mas professora, esse ácido carboxílico da orgânica, né, da química orgânica, ele tem alguma característica assim parecida com os ácidos que a gente estudou no volume passado? Sim. Assim como os ácidos inorgânicos, né, que não são compostos de carbono, os ácidos orgânicos, eles também ionizam em água e formam o íon H+. Né? Então, se vocês olharem, prestem bem atenção no slide 8, esse slide é bem interessante, que ele explica o processo de ionização de um ácido carboxílico, né? Nesse caso aqui é o ácido etanoico. Tá? Então, assim como os ácidos inorgânicos, eles têm uma característica parecida, né? Em meio aquoso, eles sofrem ionização, formando o íon H+, ou íon hidrônio, né? H3 ou mais, que é o mais correto a se falar, tá? Então, vocês estão vendo aí, H3C, C duplo OH reagindo com água. Reagindo com água não, né? Em meio aquoso. E aí, o que é que acontece? Esse H que está ligado aqui na hidroxila, né? Ele acaba sendo liberado e ele vai se ligar com a molécula de água formando um H3 ou mais. Simplificadamente, o que é que acontece? Nós temos CH3COOH mais H2O, formando CH3CO- mais H+. Né? Ou seja, nós temos a ionização aí desse ácido carboxílico, tal qual ocorre nos ácidos inorgânicos. Professora, tem alguma outra característica que é parecida? Tem sim.
Assim como os ácidos inorgânicos, quando a gente reage os ácidos carboxílicos com a base, vai produzir também o quê? Sal mais água. Então, assim como nos inorgânicos que a gente reage ácido mais base, formando sal mais água, que é a reação de neutralização, aqui nos ácidos carboxílicos também vai acontecer a mesma coisa. Olha só, também no slide número 8, nós temos o ácido acético, que é o ácido etanóico, reagindo com uma base muito forte, que é o hidróxido de sódio. O que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de um sal de ácido, né, que é o etanoato de sódio, e a formação de água. Né? Então, nós temos H3COOH reagindo com NaOH, formando H3COONA mais água. Então, ácido mais base formando sal mais água. Tanto isso acontece nos ácidos inorgânicos como acontece nos ácidos orgânicos, ok? Então, essas características são semelhantes aos ácidos inorgânicos. E também tem outra semelhança, né, que na escala de pH, esses ácidos carboxílicos apresentam pH menor do que 7, né? Vocês lembram lá na escala de pH? pH menor do que 7 é uma substância ácida e pH maior do que 7 é uma substância básica, né? Então, os ácidos carboxílicos também apresentam essas mesmas características, tá? Ionizou em água, liberando H+, reagiu com base, formando sal mais água, e na escala de pH, apresenta um pH menor do que 7, um pH ácido, ok? E por fim, nós temos outro exemplo de ácido carboxílico, que são os ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos, eles possuem uma cadeia carbônica muito longa, como vocês podem ver aí no slide número 9. Nós temos aí um exemplo de ácido graxo, olha o tamanho dessa cadeia carbônica, nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 18 átomos de carbono, gente, nessa cadeia aqui. Então, 18 átomos de carbono é uma cadeia bem longa, né? E muitas vezes esses ácidos graxos apresentam um número par de carbonos, né? 18 número par, né? Então, esses ácidos graxos, eles são obtidos de óleos vegetais e das gorduras, o que lhe confere o nome graxo, porque graxo significa gorduroso, oleoso, certo? E aí, esses ácidos graxos, eles são muitas vezes utilizados, né, para fazer sabão e tal. E eles podem ser retirados, né, de óleos vegetais e gorduras. Então, nós temos aí, exemplos de um ácido graxo, né, de cadeia longa, número par de átomos de carbono. E se a gente olhar aí, essa cadeia enorme de hidrocarbonetos, né, só carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Quando chega lá no final da cadeia, nós temos o quê? Carboxila, né, uma função oxigenada aqui. Carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com a hidroxila. A gente já viu nos slides anteriores que isso é um grupo funcional de qual função orgânica? Ácido carboxílico, né? Então, nós temos, e isso vale também para a gente inferir o quê? Que ácido carboxílico é uma função muitas vezes terminal, né? Sempre a gente viu aqui vários exemplos e sempre ele estava onde? No carbono terminal, né? Porque justamente ele não vai conseguir se ligar com outro carbono para continuar a cadeia, né? Porque carbono não faz 5 ligações, carbono faz 4 ligações, né? Então, ele já está ligado aqui com dupla OH, então ele só tem mais uma ligação disponível. Então, muitas vezes, né, a gente vai encontrar esse grupo funcional carboxila sempre nos finais, né, nas pontas das cadeias carbônicas, ok? E aí a próxima função orgânica que a gente tem são os ésteres. Os ésteres, eles são muito parecidos, têm grupo funcional muito parecido com os ácidos carboxílicos. Olhem aí, slide número 10. Nós temos a fórmula geral do éster. Vocês estão vendo esses R's? Esses R's é só uma forma de escrever uma cadeia carbônica de forma simplificada, né? Só para não ficar escrevendo carbono, carbono, carbono. A gente coloca a função R ali, mas aí esse R são carbonos, tá?
E vocês estão vendo o que é que difere os ésteres de ácido carboxílico? Que ao invés de ser C-OH, nós temos C-OOR. Ou seja, quem está ligado a esse oxigênio, que era da hidroxila, né? Quem está ligado a esse oxigênio, desculpa, não é mais o hidrogênio, é uma cadeia carbônica. Então, os ésteres são como? Uma cadeia carbônica, C-O e outra cadeia carbônica. Então, os ésteres estão ali, não são mais uma função terminal, os ésteres são uma função de meio, né? Vocês podem perceber, né? Que a gente vai ter cadeia carbônica, grupo éster, cadeia carbônica. Já nos ácidos carboxílicos nós temos o quê? Cadeia carbônica, ácido carboxílico no final, né? Então, temos essa diferença aí, né? Apesar de eles serem um pouco parecidos. Então, os ésteres, eles são encontrados na natureza, nos óleos e nas gorduras também. Em essência de frutas, de flores, na cera de carnaúba, cera de abelha, no tecido do cérebro, certo? Podem ser obtidos por uma reação de ácido carboxílico com álcool, que é a que a gente chama de reação de esterificação. Que a gente está vendo aqui, ó, o exemplo, né, no slide número 10, nós temos ácido carboxílico reagindo com álcool, formando éster e água. Toda vez que vocês forem olhar uma reação, vocês prestem atenção para onde é que os átomos estão indo, certo? Porque nada vai se perder, nada vai sumir, tudo vai se rearranjar, certo? Nós temos reagentes produzindo produtos aí. Então, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um rearranjo de átomos. Então, prestem bem atenção, ó. Nós temos o ácido carboxílico. Vamos olhar para a terminação desse ácido carboxílico. Nós temos C-OH, né? E juntamente com ele nós temos R1OH, que é um álcool qualquer. Um álcool qualquer, né? O que é que essa reação vai produzir? Nós temos novamente agora o RC-O, mas vocês estão vendo que esse H que era do ácido carboxílico não está mais aí. Quem é que está aí? O radical R1, né? E o H foi para onde? Foi se juntar lá com a hidroxila para formar o quê? Água, tá? Então, na reação de esterificação, nós temos o ácido carboxílico reagindo com álcool para formar éster mais água, tá? Então, nós temos aí justamente essas trocas, esse rearranjo para a formação do éster. Aí nós temos exemplos no slide número 11, que ele apresenta justamente, né, os tipos, alguns ésteres. Nós temos etanoato de vinilo, etanoato de etilo, benzoato de etilo, e vocês estão vendo o quê? Por exemplo, no primeiro exemplo, nós temos o etanoato de vinila. Nós temos um radical H3C, CH3, né, com a função éster bem no meio, e nós temos outro radical aqui que é parece o eteno, né, ligado a esse oxigênio. No etanoato de etila, nós temos o CH3 e o outro radical nós temos o CH2CH3 e a função éster no meio. No benzoato de etila, olha o que nós temos aqui, ó, o anel aromático, benzeno, aí nós temos C-O e um CH2CH3 lá no final, né? Então, vocês estão vendo que o éster, né, o grupo funcional éster, ele sempre fica entre duas cadeias carbônicas, tá? Então, como eu falei para vocês, ésteres, ácidos carboxílicos, eles são muito encontrados em óleos e gorduras. Então, vale a pena a gente falar sobre os óleos e gorduras, até porque nós utilizamos muito no nosso dia a dia, né? E os óleos e gorduras são triglicerídeos, isto é, ésteres, né, constituídos de 3 ácidos graxos unidos a um glicerol, que é a glicerina, né, que é o trial. Professora, eu não consigo visualizar isso, a senhora apenas falando, me mostra uma figura? Então, vamos lá. Nós temos um exemplo de um triglicerídeo lá no slide 13. Nós temos em laranja, gente, a glicerina, né, o glicerol. E aí, ligados a esse glicerol, nós temos
o ácido graxo, né? 3 ácidos graxos, tá? E aí vocês conseguem visualizar a função éster? Vocês estão vendo esse C duplo O, C duplo O e C duplo O em cada ácido graxo? Pronto, aí nós temos a função éster, tá? Então, ésteres constituídos de 3 ácidos graxos unidos por um glicerol, ok? E o interessante dos óleos e gorduras é que eles são muito importantes para a nossa alimentação, porque além de eles fornecerem energia, eles são auxiliadores no carreamento, né, no transporte das vitaminas A, D, E e K. Então, para transportar essas vitaminas no nosso organismo, nós precisamos de óleos e gorduras, porque essas vitaminas elas são lipossolúveis, ou seja, elas são vitaminas que são solúveis em gordura e não em água. Olha só essa importância fundamental dos óleos e das gorduras. O que é que diferencia óleo e gordura? Os óleos, eles são líquidos e as gorduras são sólidas, tá? Ou pastosas, né? Na temperatura ambiente. Por que os óleos são líquidos e por que as gorduras são sólidas se são formados por triglicerídeos, são formados pela mesma coisa? Porque os ácidos graxos que compõem os óleos, eles apresentam uma ou mais insaturação, ou seja, uma ou mais dupla ligação. Já nas gorduras, os ácidos graxos que compõem esses triglicerídeos, eles são de cadeias carbônicas saturadas, ou seja, não possui ligação dupla, tá? Então, essa é a diferença entre óleos e gorduras. E professora, o que é que isso vai conferir na diferença de estado físico? Concorda comigo que se nós temos apenas ligações saturadas, essas moléculas vão conseguir se atrair de uma forma melhor, vão ficar mais compactas, vão conseguir estar mais próximas umas das outras? Ou seja, é mais fácil ter uma substância mais sólida, né? A interação entre as moléculas que compõem a gordura é mais favorecida. Já quando se tem ligações duplas e triplas, né? Nós temos aí não mais, as moléculas estão um pouco mais dispersas, porque essa interação não é tão forte como se é com ligações saturadas, tá? Porque nós vamos ter uma dupla aí impedindo, ou mais de uma dupla impedindo essa interação entre as moléculas que compõem esses óleos, né? Então, nós vamos ter um estado físico de mais espaçamento, né? As moléculas vão estar mais afastadas, ou seja, vão estar no estado líquido, tá bom? Então, essa é a diferença entre óleos e gorduras. Óleos, os ácidos graxos têm uma ou mais ligação dupla e gorduras são apenas ligações saturadas, ou seja, ligações simples, tá bom? As gorduras, elas tanto de origem animal quanto vegetal, são encontradas na carne, na manteiga, no leite, nos seus derivados, óleo de coco, no óleo de dendê. Então, a gente pode encontrar as gorduras, esses triglicerídeos de ácidos graxos saturados, a gente pode encontrar nesses locais. Os óleos monoinsaturados, ou seja, mono vem de um, insaturado, ligação dupla, ou seja, os óleos com apenas uma ligação dupla, são encontrados no azeite de oliva, óleo de girassol, de canola, de azeitona, de abacate. Os óleos poliinsaturados, poli é de vários, ou seja, tem duas ou mais ligações duplas entre os carbonos, né? Participam principalmente das funções fisiológicas por reduzirem o risco de doenças com câncer. São óleos aí que estão muito famosos, né? Meu Deus do céu, na alimentação, na nossa dieta, né, que são o ômega 3 e o ômega 6, exemplos principais, né, de óleos poliinsaturados que a gente utiliza na nossa dieta, tá? Então, esse ômega 6 e ômega 3, eles têm uma função fisiológica muito importante, além de reduzir risco com doenças como câncer, reduzir doenças como Alzheimer, demência, certo? Então, é muito importante a gente ter
ômega 6 e ômega 3 na nossa alimentação, tá? E esse ômega 6 e ômega 3 são óleos poliinsaturados. Então vamos lá relembrar. Gorduras formadas por ácidos graxos de cadeias saturadas. Óleos monoinsaturados são aqueles que são formados por ácidos graxos com uma ligação dupla. Os óleos poliinsaturados são aqueles formados por carbonos insaturados com duas ou mais ligações duplas, ok? Então, essa é a diferença. E se a gente for visualizar isso, né, no slide 14, nós temos a diferença de saturado, monoinsaturado e poliinsaturado. Vocês estão vendo aí no primeiro, nós temos a cadeia saturada e nós temos aí a glicerina em laranja e os 3 ácidos graxos ligados à glicerina, né? Embaixo, nós temos uma cadeia monoinsaturada, onde apenas um ácido graxo tem ligação dupla. E na cadeia poliinsaturada, vocês estão vendo que 2 ácidos graxos apresentam ligação dupla. Aí aqui a gente consegue observar também por que as gorduras são saturadas, porque as gorduras são sólidas e pastosas, né? Vocês estão vendo que a compactação é muito mais fácil comparada aos óleos, né, que são de cadeia insaturada, que são líquidos, porque essa interação ela é dificultada justamente por essas duplas ligações, né? Então aqui a gente consegue visualizar melhor o porquê dessa diferença de estado físico de gorduras e óleos. E falando em gordura, nós temos uma gordura que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia, que é a gordura vegetal hidrogenada, mais conhecida como margarina, né? No rótulo do pacote da margarina, nós temos lá, se a gente for olhar, nós temos gordura vegetal hidrogenada. A razão para esse nome é que no processo para se obter a margarina, o óleo vegetal é transformado em gordura. E a gente sabe que o que diferencia o óleo vegetal da gordura é o quê? Uma ligação dupla, né? Ou uma ou mais ligações duplas, né? E ela é hidrogenada justamente para retirar essa ligação dupla e tornar a ligação simples. O hidrogênio ele acaba reagindo com o óleo vegetal, quebrando essa ligação dupla, o que dá origem à gordura. Em uma das etapas da produção da margarina, a indústria ela transforma o óleo vegetal em gordura por meio de reação de adição, que é semelhante àquela que a gente comentou lá nos alcenos. Isso a gente consegue visualizar melhor no slide 16. Olha, nós temos aqui nosso óleo vegetal, né, que é uma gordura que é um óleo insaturado, né? Nós estamos vendo aí as ligações duplas, vocês estão vendo as ligações duplas do óleo no ácido graxo. Quando a indústria, né, no caso, coloca hidrogênio reagindo com essa molécula de óleo vegetal, o que é que vai acontecer? Não vai mais existir dupla ligação, nós vamos ter apenas ligações simples. E aí nós vamos ter não mais um óleo vegetal, nós vamos ter uma gordura vegetal, né, hidrogenada. Então esse processo é feito na indústria, tá? Durante o processo de transformação do óleo vegetal em gordura vegetal, ocorre, como vocês podem ver, um rearranjo na estrutura. E pode ocorrer que seja a forma cis ou a forma trans. Embora tenham a mesma fórmula molecular, sua estrutura é diferente, apresentando propriedades diferentes. Ou seja, a gente viu o quê? Mesma fórmula molecular, diferente estrutura, são isômeros. Então, cis e trans são isômeros, tá? Só que a gordura cis a gente pode consumir. A gordura trans, ela já faz mal à saúde e é até banida em muitos alimentos, certo? Então, não é legal que a gente consuma alimentos com gordura trans. Professora, não consigo visualizar a diferença. Então, olha lá no slide 18, vocês vão ver a diferença do ácido graxo trans para o ácido graxo cis. Vocês estão vendo que no ácido graxo cis, os hidrogênios estão de um mesmo lado da dupla e os trans, eles estão do lados opostos da dupla, né? Então, essa é a diferença de cis e trans, certo? O trans faz mal à nossa saúde e o cis nós podemos consumi-lo, tá? No isômero cis, os hidrogênios estão ligados em carbonos com dupla ligação que estão do mesmo lado.
cis significa mesmo, né? E trans, os hidrogênios estão cada um de um lado em relação à dupla ligação, que trans significa ao revés, obliquamente. Tá? Então, a gente conseguiu observar essa diferença. Tá? E, por fim, né, nós temos o biodiesel. Gente, o biodiesel, ele é o produto obtido pela reação de transesterificação, ou seja, nós temos mais um éster aí muito importante, que é o biodiesel. O que acontece? A reação de transesterificação é quando a gente pega um triglicerídeo e reage ele com álcool. E aí ele vai acabar produzindo 3 moléculas de biodiesel, né, e uma molécula de glicerina. É como se fosse o inverso da esterificação, tá? Então, é como se fosse não, né? É o inverso da esterificação. Só que agora a gente quer produzir o biodiesel a partir de óleos vegetais. No caso, um óleo muito utilizado é o óleo da mamona. O óleo da mamona ele é muito utilizado para produzir o biodiesel, certo? Então, essa reação aqui que vocês estão vendo é a reação de transesterificação, onde nós pegamos um óleo vegetal, um triglicerídeo, fazemos ele reagir com uma molécula de álcool, por exemplo, aqui o etanol, e nós conseguimos produzir, né, moléculas de biodiesel e glicerina. E aí, essa grande molécula de triglicerídeo, ela é transformada em moléculas de ésteres menores, tá? Que são os constituintes do biodiesel. Então, nós temos uma grande molécula de éster, né, que a gente consegue reduzir ela num éster menor, que é o biodiesel, tornando o produto menos viscoso e mais fácil de queimar. Na produção, além do biodiesel, a gente viu que a gente obtém a glicerina. E a glicerina ela é um álcool muito utilizado em alimentos, em cosméticos, na fabricação de explosivos e entre outras coisas. Então, todo óleo vegetal, mesmo óleo usado e reciclado, pode ser utilizado na produção de biodiesel. Atualmente, o diesel utilizado no país tem 5 ou 10% de biodiesel. Tá? Então, a gente vê aí B5, B10, é a porcentagem de biodiesel que tem naquele diesel que é extraído do petróleo. Tá? Eles estão fazendo a soma dos dois. E segundo alguns pesquisadores, os biocombustíveis, além de não contribuírem para o aquecimento global, eles poluem um pouco menos que os combustíveis fósseis que são derivados do petróleo. Então, a substituição da parte do diesel na mistura diesel e biodiesel leva também à economia, né, de divisas para o país, já que o diesel costuma muitas vezes ser importado. Tá? Então, isso ainda traz um bônus econômico para o país, ok? Então, essas são as funções oxigenadas, né, mais vistas, que a gente consegue observar bem no nosso dia a dia, né, os álcoois, os ésteres e os ácidos carboxílicos. Mas dê uma olhada no livro de vocês, que também tem um exemplo ou outro de outra função oxigenada que possa vir a ser importante, né? Então, façam os exercícios e até a próxima.